Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora, neste momento em que rendemos ao Senhor toda a glória. É um momento, ó Senhor, em que te ouvimos falar. Escutamos, ó Senhor, a Tua voz. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a Tua palavra, Senhor. E ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Abençoa-nos, ó Senhor, e concede-nos o entendimento necessário, ó Senhor, que só é possível pela iluminação do Teu Espírito, para entendermos, ó Senhor, o que tens a nos dizer. A mensagem, ó Senhor Deus celeste, a palavra do Senhor, e que, ouvindo-a, Senhor, possamos dizer graças a Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos todos localizar esta passagem bíblica e dar continuidade ao estudo no Sermão do Monte. O que vimos inicialmente no capítulo 6 é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou que a nossa devoção ao Pai Celestial ela deve ser sempre sincera. E, portanto, a aplicação da justiça, a vida do crente aplicando em si mesmo e em seus relacionamentos com o próximo, ou em seu relacionamento com o próximo, a justiça de Deus, segundo é ensinada nas Escrituras, requer uma devoção sincera. Os judeus, eles primavam por 3 exercícios espirituais: o dar esmolas ou exercer a caridade, a oração e o jejum. Jesus Cristo então toma estes 3 exercícios espirituais, confronta-os porque estavam usando de maneira errada estes exercícios espirituais, não estavam usando para glorificar a Deus e também para beneficiar o seu próximo. E ele diz então no versículo de número 1, capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando ele falou sobre caridade, ele disse que nós não deveríamos praticar a caridade com a finalidade de alcançarmos o elogio dos homens. É a descrição que se segue a partir do versículo 2. Ele disse que aqueles que ignorassem a sua advertência já receberiam a sua recompensa, mas eles não conseguiriam nada além disso. Porém, Jesus ensina que ser caridoso ou exercer a caridade em secreto é não permitir que a sua mão esquerda veja o que a sua mão direita está fazendo, ou seja, fazer o bem sem visar a glória dos homens, mas buscar a glória de Deus. E ele, portanto, diz que o cristão que assim age, ele tem a certeza que o Pai Celestial, que a tudo vê, recompensará publicamente seus filhos. Então nós chegamos agora no segundo exemplo que Cristo utiliza, ou toma, segundo exercício ou dever espiritual que os israelitas tanto primavam e que também nós devemos primar, que é a oração. A partir do versículo 5 até o versículo de número 8, eu convido os irmãos a lermos juntos o que diz a palavra de Deus. Leamos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, a semelhança do primeiro exemplo tomado pelo Senhor Jesus
ele vai ensinar como a devoção sincera da parte dos discípulos do reino deveria ser experimentada, como esta devoção sincera deveria ser aplicada, como a oração, este maravilhoso meio de graça, não poderia ou não podia ser tomado sobre o pretexto, a busca pelo elogio ou pelo reconhecimento dos homens. Então, a primeira lição que o Senhor Jesus nos traz, ou Ele nos ensina nesta passagem, é aquela que nós encontramos no versículo de número 5. Observem mais uma vez comigo. A primeira lição que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo e devemos aplicar para o nosso coração nesta noite é: não ore em lugares públicos com a intenção de ser visto, elogiado e honrado pelos homens. Versículo 5 nos diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então, a primeira lição ou ensino que o Senhor Jesus Cristo nos traz aqui é que nenhum de seus discípulos deveria orar em público com a intenção de receber elogio da parte dos homens. É importante lembrar que o Senhor não estava condenando a oração pública. Os judeus, pelo menos, eles tinham pelo menos 3 tempos estabelecidos para a oração. Eles oravam de manhã, eles oravam ao meio-dia e eles oravam à tarde. Nós encontramos, por exemplo, claramente isto na história de Daniel. No livro de Daniel nós encontramos a seguinte informação: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então era costumeiro para o judeu, para o israelita, dos dias de Jesus, orar. E não há nenhum problema nisso. A oração é um meio de graça. A oração é um instrumento maravilhoso que o Senhor nos concedeu para que exercitemos a devoção sincera. Agora, o judeu acreditava que o melhor lugar para a oração era o templo. Quando a distância não permitia que nestes horários específicos, manhã, meio-dia e no final da tarde, a oração acontecesse no templo, eles procuravam uma sinagoga. A sinagoga era uma pequena congregação, assim como a nossa. E então os judeus se dirigiam para lá e lá eles faziam as suas orações públicas. Alguns eram chamados para orar publicamente, representando toda a congregação. E se o templo e a sinagoga não fossem possíveis de serem alcançados a tempo nestes horários, eles poderiam orar nas praças, eles poderiam orar nas esquinas, eles poderiam orar nas ruas. Então, nós precisamos observar que o problema não está na prática da oração pública. Alguns interpretam de forma errada este texto bíblico e afirmam então que nós não podemos orar publicamente na igreja. Se fizéssemos isso, estaríamos negando que a própria Bíblia não proíbe. A Escritura nos mostra diversas passagens onde o povo de Deus, representado por seus oficiais, profetas, pastores, exemplos de servas do Senhor que entraram no templo e buscaram a presença do Senhor e oraram. Então, o problema não está na prática da oração pública. A grande questão está no problema que sempre começa no coração. Qual o propósito, qual o motivo levou aqueles homens a procurarem os lugares de destaque? O Senhor diz aqui: quando vocês orarem, não sejam hipócritas. É a mesma palavra que ele usou quando falou sobre caridade ou dar esmolas. O hipócrita era o ator grego. O hipócrita agora não era somente um ator, mas como nós bem sabemos, era qualquer pessoa que queria encenar ou passar algum papel, tendo o mundo como seu palco teatral. Então, o que o Senhor está dizendo?
O que o Senhor está condenando, o que o Senhor está criticando, não é a prática da oração pública, nem tampouco a prática da oração individual. Ele não está tratando desta questão exterior apenas, mas ele está indo ao âmago ou ao centro da questão, o coração. O problema estava nos motivos e propósitos do coração dos fariseus. Eles queriam visibilidade. Eles queriam admiração. Vejam novamente o versículo 5. Não sejam como os hipócritas, nos ensinou o Senhor, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Era como se, por exemplo, num dia corriqueiro de semana, costumássemos orar ou tivéssemos o costume de fazermos as nossas orações 3 vezes, 2 vezes, não sei. E então, deixando o lugar onde sempre orei, eu escolhesse o lugar de maior visibilidade no meu bairro. Eu moro no Conjunto Augusto Franco, moro próximo a uma grande universidade da nossa capital. Então, eu sairia com a minha Bíblia, eu sairia da minha casa, eu sairia do lugar onde costumeiramente oro, por exemplo, quando estou na igreja atendendo, e aí eu me dirigiria lá para o centro de toda a movimentação, e lá eu levantava os meus braços e começava a orar. O que é que eu estaria buscando com isso? O exemplo que o Senhor Jesus está mostrando é este. Se eles estivessem se dirigindo ao templo e eles não conseguissem chegar no lugar de destino, eles poderiam parar e fazer a sua devoção como todo mundo já sabia, um povo religioso que era acostumado a orar. Mas os fariseus, eles tinham uma motivação totalmente fora de propósito. Eles queriam ser vistos e admirados pelo povo. E então a sequência ou a segunda lição é semelhante ao que nós já vimos no domingo passado. O Senhor disse que aqueles que ignoram a sua advertência irão conseguir o que buscam, mas não vão conseguir nada além disto. Final do versículo 5, nos diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se eles estavam buscando a glória dos homens, se eles estavam buscando o reconhecimento humano, se eles estavam buscando observar o quanto os homens os considerariam santos, puros, religiosos, moralmente corretos, eles estavam alcançando o que queriam, mas Jesus diz: vocês não estarão glorificando a Deus. Jesus mais uma vez condena esta prática e chama esta prática de hipócrita, porque nós devemos usar a oração com um objetivo totalmente diferente. É aí onde entra a lição que começa em casa. Aí onde entra a lição que revela que o propósito da oração é nos fazer humildes e sinceros quando nos devotamos ao Senhor. Vejam comigo o versículo de número 6. O Senhor Jesus então nos traz uma terceira lição. E a primeira parte do versículo de número 6, até onde nós encontramos a palavra secreto, é onde nós vamos ler mais uma vez juntos. Vamos ler? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Esta palavra para quarto, originalmente na língua grega, a língua do Novo Testamento, a língua original, ela trazia uma ideia do lugar mais recluso da casa, onde geralmente os tesouros da casa estavam guardados. Então, com a evolução da língua, da palavra, a mesma expressão passou a ser utilizada para o lugar mais secreto, o lugar onde ninguém incomodasse aquele devoto, aquele religioso, aquele servo de Deus que buscasse comunhão com o Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo ou está nos ensinando aqui é que, ao contrário da hipocrisia,
que pode nos levar a usar um meio de graça como oração, para buscar o favor, o louvor e o reconhecimento dos homens. A terceira aplicação que nós podemos trazer aqui, o terceiro ensino, melhor falando, de Jesus é: ore com sinceridade e humildade. Ore longe do mundo, porém perto de Deus. Nós temos orado pela saúde do nosso governador. Nós temos publicado nos informativos dominicais a lembrança de orarmos pelo nosso governante maior no estado. Agora, recentemente eu recebo um convite, é público, eu posso dizer. O convite dizia: clamor pela saúde do governador. Eu recebi, passou pelo filtro da junta diaconal, eles disseram: pastor, dá uma olhada aí, o que é que o senhor acha? Comecei a olhar o cartaz: clamor pela vida, pela saúde do governador, propósito nobre. Abaixo tinha apresentação de cantores, danças, coreografias, pregações de pregadores diferentes, enfim. Qual o objetivo deste clamor? Eu pergunto aos irmãos. Pelo governador ou pela visibilidade política e o reconhecimento dos homens? O que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando aqui, Ele está nos ensinando, é que a oração do crente, ela deveria ser com a humildade e a sinceridade de alguém que busca o Senhor. E quando busca o Senhor em oração, quando busca o Senhor em sincera devoção, em seu favor, da sua família, do seu próximo, autoridades constituídas ou cidadãos, nunca preferirá o mundo e se esquecerá de Deus, mas seguindo as orientações do Senhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos achegamos à presença, aos átrios do Senhor, mais nos distanciamos do mundo e dos seus holofotes, mais nos distanciamos do mundo e da propaganda daqueles que recebem pedidos e dizem: eu vou orar por você, coloca o seu copo com água em cima da televisão ou do rádio e depois beba. Misticismo, superstição, misturado com um espetáculo que visa apenas aparecer, ou que visa apenas algo que o Senhor Jesus Cristo jamais nos ensinou. Quando vocês forem orar, o Senhor Jesus então disse: busquem o lugar mais secreto, busquem o silêncio, busquem uma congregação que não está preocupada em dizer ao mundo que ora, mas ora por um mundo perdido que não está nem aí para Deus. O Senhor então nos diz, com este terceiro ensinamento, que nós devemos orar com sinceridade e humildade, longe do mundo, porém perto de Deus. Mas aí nós caminhamos mais um pouco e continuamos a leitura do versículo 6. E aí nós encontramos o quarto ensinamento do nosso Senhor nesta passagem bíblica. É aquele que diz que quando nós oramos e seguimos a orientação correta do Senhor, a disposição correta do Senhor para o nosso coração e para a nossa mente, nós seremos abençoados pelo Senhor. Vejam novamente o versículo 6, nós lemos a primeira parte juntos, que disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o final diz o quê? E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. O princípio continua sendo o mesmo. Eu não preciso, quando busco a presença do meu Senhor, atrair para mim os olhares do mundo. Eu não preciso que os homens vejam que eu sou um homem de oração e que saia mostrando os meus joelhos para que eles vejam quão calejados são. Eu não preciso sair por aí e mostrar que eu tenho uma devoção sincera com Deus, quando Ele mesmo me ensina que
que me abençoará em secreto, quando em secreto eu buscar a sua santa e gloriosa presença. Com isso nós aprendemos também, irmãos, aqui neste ponto, pelo menos 3 verdades importantíssimas que nós devemos guardar nesta noite. Que o cristão que assim ora terá paz de coração, terá paz na mente. Vejam só, 2 salmos são salmos muito bonitos e que nos mostram, descrevem um pouco do que a Escritura diz quando nós buscamos sincera e humildemente ao Senhor. Quando em secreto nós adentramos ao seu jardim de oração e lá desfrutamos das delícias da comunhão com o Senhor. O Salmo de número 4 nos faz lembrar uma passagem que nós ensinamos sempre para os nossos filhos: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Somente alguém que busca o Senhor em secreto, somente um homem ou uma mulher que derrama o seu coração na presença do Senhor em secreto e que descreve para o Senhor as suas angústias, revela para o Senhor o seu sofrimento, apresenta ao Senhor os seus planos e em meio às dificuldades da vida continua a lutar. Somente um homem ou uma serva do Senhor que assim age terá paz de coração e mente e poderá deitar em paz e logo dormir, porque somente o Senhor faz com que os seus servos repousem com segurança. Enquanto muitos atribulados estão e fazem ou agem assim porque não recorrem ao Senhor em oração, não buscam diariamente ao Senhor em oração, o salmista podia dizer, e o contexto do Salmo 4 é um contexto em que ele estava sendo perseguido por seu próprio sogro, ele queria matá-lo. Ele deixa tudo, ele deixa o reino, ele deixa a esposa e filhos, ele está entre as cavernas do Oriente Médio, escondido como um animal, e mesmo assim, sabendo que o rei com o seu exército estava desejoso por matá-lo, ele pôde escrever e descrever a paz que todo crente sente, porque busca o Senhor secretamente, porque tem comunhão com o Senhor. Um salmo que antecede o 4, o Salmo 3, tem outro versículo semelhante. Ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, somente aqueles que oram e buscam ao Senhor e entendem o significado desta comunhão pessoal, íntima e secreta com Deus, têm clara consciência e experimentam em sua vida estes 2 salmos descritos na Bíblia: deitar e pegar no sono, acordar no outro dia e saber que continua de pé, porque o Senhor o sustenta. Somente o cristão que ora assim, ele terá paz de coração e de mente. Agora, você pode me perguntar: mas pastor, e o que é que eu faço com a minha insônia? Às vezes eu estou com insônia, não consigo dormir. É um bom momento para você orar. É um bom momento para você buscar em secreto ao Senhor e não fazer outra coisa, mas ler e meditar e orar. E mesmo quando todos dormem, é aquele momento em que o Senhor fala com você. Você lê a Escritura e é confortado. Você ora ao Senhor e experimenta a sua visitação em secreto, te abençoando ricamente. Outra lição que nós tiramos aqui, ou podemos extrair deste versículo, onde o Senhor nos diz que aqueles que oram segundo o seu preceito, a sua orientação, será abençoado. Aquele que ora assim será abençoado. É que o cristão, quando assim ora, ou que assim ora, terá sempre a consciência de que o Pai, em seu amor infinito, lhe dará tudo quanto é melhor para ele e para todos aqueles por quem tem orado. Aí nos evangelhos nós encontramos uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Vamos para Lucas capítulo 11. Examinemos no Evangelho de Lucas justamente este ensino de Jesus aplicado. Lucas 11, versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 13. Eu convido os irmãos para lermos juntos. Lucas 11, de 9 a 13. Vamos ler? Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o cristão que assim ora em secreto, tem comunhão com o Senhor, busca a sua presença, de fato experimenta na sua consciência, no seu coração, o grande, infinito amor do Senhor. Ele caminha, ele vive a sua vida, tendo plena certeza de que se ele não retém a sua mão para abençoar o seu filho, quem dirá Deus? Santo, bondoso, misericordioso e justo. E a expressão aqui, irmãos, ela é importante para nós entendermos o significado desta bênção do Senhor. Versículo 13, o Senhor Jesus Cristo argumenta: ora, se vocês que são maus, ele está aqui falando a respeito da nossa natureza, sabem dar boas dádivas, bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O interessante, irmãos, é que após o Senhor Jesus Cristo ter dito estas palavras, ele cura um homem endemoniado, ele estava mudo. O Senhor liberta aquele homem, e ao invés da gratidão que reconhece o Espírito dado àquele pobre opresso, os fariseus, que tanto se vangloriavam com as suas orações públicas e eram vistos como grandes religiosos, afirmaram que Jesus estava expulsando demônios em nome de Satanás. O que o Senhor nos ensina aqui, irmãos, nos mostra que esta consciência de que o nosso Pai Celeste nos ama e sempre dará o melhor para nós, nos fará lembrar que o nosso maior tesouro não reside nesta terra. Nos fará entender porque muitas vezes nós oramos e nós não estamos entendendo o significado da oração. Nós vemos um irmão nosso moribundo às portas da morte e dizemos: você vai sair dessa, Deus vai te levantar, quando na realidade o querer e a vontade de Deus é chamá-lo à sua presença. E se compreendêssemos melhor o que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, deitaríamos e dormiríamos em paz, sabendo que tudo que o Senhor faz é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, e que até mesmo a morte não pode tragar nenhum de seus filhos. Por isso que quando o crente ele morre, a última barreira, o último inimigo que ele enfrenta, ele vence, mas vence em Cristo. E o Senhor então lembra: será que vocês se esqueceram, vocês que são maus e dão presentes bons aos seus filhos, que Deus é tão bom que Ele dará a todos que lhe pedirem da dádiva do Espírito Santo? Mas aí nós temos ainda uma terceira lição, e que nos mostra com esta passagem. Podemos voltar para Mateus capítulo 6,
a respeito desta recompensa graciosa que o Senhor nos dá em secreto, não entendam que a oração então vai funcionar como um instrumento de barganha com Deus. Mas a oração sincera, humilde, revela a nossa dependência do Senhor, e como Pai Ele sempre nos assiste, nos recompensa, sabe do que pedimos e precisamos. E então nós aprendemos também que o cristão que assim ora em secreto e sabe que o Senhor lhe recompensará em secreto, estará sempre consciente de que este mesmo Pai, segundo Efésios 3, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, irmãos, o que aprendemos com esta passagem e podemos guardar em nosso coração são instruções maravilhosas dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E chegamos à quinta maravilhosa instrução do Senhor, que nos leva para o versículo 7, e eu convido os irmãos a lermos juntos. Uma oração sincera, seguindo esta sequência e este ensino de Cristo Jesus, porque nós conhecemos a Deus, sabemos quem Ele é, como devemos nos dirigir a Ele pela mediação de Cristo somente. Ela não é entremeada, embaralhada de muitas palavras ou vãs repetições. Não é. Versículo de número 7, vejam o que nós encontramos e o que o Senhor Jesus Cristo nos diz então. O Pai que nos vê em secreto e nos recompensa é aquele que conhece todas as coisas, e portanto o Senhor Jesus Cristo também nos ensinou. Vamos ler versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, se nós conhecemos ao nosso Senhor, se nós sabemos como devemos orar, se entendemos quais devem ser as motivações do nosso coração quando tomamos este meio de graça que é a oração, não usemos de muitas palavras ou vãs repetições, acreditando que seremos ouvidos por Deus. Claro que Jesus aqui não estava condenando as longas orações e preferindo as mais curtas. A Bíblia nos traz exemplos tanto de orações longas, como de orações mais breves. A Bíblia nos apresenta modelos de oração escrita, a oração dominical é um exemplo claro disso, mas também de orações improvisadas ou extemporâneas. Então, Jesus aqui não está tratando disso, mas Ele está nos chamando para uma lição a respeito da oração que não devemos esquecer. O que o Senhor está querendo nos dizer é que precisamos entender que o motivo que levava o incrédulo ou o pagão daquela época é o mesmo que tem levado os incrédulos dos dias atuais a repetirem as suas orações. Eles acreditavam que quanto mais longas e repetitivas as suas orações, quanto mais estridentes e histéricas fossem as suas orações, maior seria a chance de sucesso, maior seria a chance de eles receberem o que estavam desejando. E nós encontramos na Bíblia um exemplo extraordinário a respeito deste assunto. Quando nós vemos no primeiro livro dos reis a oração dos sacerdotes de Baal, acompanhe o que nós ouvimos da parte do Senhor. Eles tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias, o profeta, zombava deles, dizendo: Clamem em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, pode ser que esteja atendendo às suas necessidades, pode ser que esteja de viagem, dormindo, e ele vai acordar. E eles gritavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue.
Passado o meio-dia, eles profetizaram, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O que o Senhor está ensinando é aquilo que a própria Escritura já dizia, por ser Ele o autor da Escritura. Não usem de vãs repetições como os gentios, como os pagãos, como os incrédulos, porque eles acham que assim, falando muito, eles serão ouvidos. Mas o Senhor nos mostra que muitas das orações mais notáveis e fervorosas da Bíblia, elas foram breves, elas foram concisas, elas foram direcionadas com sincera humildade ao Senhor de toda a terra. A oração de Moisés, por exemplo, a oração de Salomão quando pediu um coração sábio, a oração de Elias, o profeta, naquele embate com os 450 profetas de Baal, a oração de Ezequias, o rei, a oração de Jabés, a oração de Agur, palavras de sabedoria, a oração do publicano, ser propício a mim, pecador, a oração do ladrão da cruz, a oração de Estevão, de Paulo pelos Efésios, a oração sacerdotal, a oração dominical. O que o Senhor Jesus estava mostrando aos seus discípulos é que Deus jamais será ouvido por gritos, jamais será ouvido por repetições vãs, jamais atenderá aqueles que acreditam que falando muito alcançarão o favor do Senhor. Mas o que ele nos diz, finalmente no versículo 8, deixa tudo muito claro para nós. O coração do crente, ele deve pertencer ao Senhor inteiramente. E ele deve viver pela graça, pela fé, confiado no Senhor. O versículo 8, então, nos traz a última lição ou ensinamento de Jesus, quando disse: orem com a certeza de que o Pai Celestial conhece todas as suas necessidades. Vamos ler o versículo de número 8? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, não adianta palavras, não adianta a repetição, não adianta a gritaria, porque o que o Senhor nos mostra é que até mesmo algo tão simples, mas significativo como oração, deve ser objeto da nossa fé e tomado e utilizado por nós apenas e somente pela fé. Aí vocês podem levantar a pergunta: se Deus conhece tudo, pastor, Ele sabe de tudo que eu necessito antes mesmo que eu peça. O salmista diz ainda: a palavra não me chegou à língua e tu sabes toda, ou conheces toda. Por que eu devo orar? Por que eu devo fazer oração? A resposta seria: porque eu não devo me aproximar do Pai Celestial acreditando que Ele está desinformado, completamente ignorante das minhas necessidades. Eu não preciso explicar detalhadamente a minha situação para que Ele entenda. Mas por que eu devo orar? Eu devo orar porque quando eu oro, eu sei que meu Pai me conhece tão bem, que antes mesmo que eu peça alguma coisa, Ele já sabe qual é a minha necessidade. Quando nós criamos filhos, nós sabemos, ainda que por um pouco, aquilo que é tão grandioso quando nós falamos da providência de Deus. Nós sabemos que o nosso filho precisa daquilo. Nós sabemos que o nosso filho, ele necessita do que ele está prestes a nos pedir. Mas por que nós deixamos que ele nos peça e não fazemos antes e não nos antecipamos? Porque o que nós esperamos dele é que ele revele a sua total dependência e confiança
de que nós, como pais, temos o melhor para ele, até mesmo quando nós dizemos não. O que o Senhor nos ensina nesta passagem, irmãos, é aquilo que, por exemplo, mais adiante, no Sermão do Monte, ele afirmará: portanto, não vos inquieteis dizendo o que vamos comer, não vos inquieteis dizendo o que vamos beber ou o que vamos vestir, porque os gentios ou os incrédulos é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que o Senhor está nos mostrando é que a oração faz parte do propósito eterno de Deus em ter decretado todas as coisas em favor do seu povo, e todas elas muito boas, de forma que através da oração, mesmo sabendo todas as nossas necessidades, Deus então exercita a nossa sincera humildade quando nós buscamos a sua presença. E até mesmo não compreendemos aquela providência secreta que nos faz passar pelo vale da sombra da morte, porém confiamos nele, sabendo que ele sempre estará conosco, com a sua vara, com o seu cajado, nos consolando. Quais são as aplicações finais, irmãos, para concluirmos a mensagem desta noite? Eu penso que ela é extremamente oportuna para um momento em que nós estamos felizes e agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre a igreja, sobre as famílias, bênçãos onde o Senhor reafirma a sua fidelidade e o seu compromisso pactual conosco, bênçãos onde Ele mesmo prova o seu grande amor, quando Cristo morreu por nós, quando nós não éramos nada, mais miseráveis pecadores. Podemos aprender muito, irmãos, e podemos aprender com a oração a termos um coração sempre agradecido, ou a vivermos sempre agradecidos. Em primeiro lugar, porque no ensino de Jesus sobre a oração, o que conta é a disposição íntima do coração. O que conta é o coração verdadeiro e humilde, o coração dedicado a Deus, que recebe a sua aprovação. Dos céus ele confirma então aquela oração do servo de Deus, da mulher de Deus, do jovem crente, da criança que está sendo criada na aliança. Porque Deus é Espírito, nos diz a Escritura, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A disposição íntima do coração só é possível àqueles que adoram em espírito, ou seja, receberam o presente de Cristo, o Espírito Santo, nasceram de novo e, portanto, podem confiar na verdade, seguirem segundo a verdade, não se desviarem porque continuam olhando para a verdade. Em segundo lugar, nós aprendemos que adentrar o lugar secreto e fechar a porta é buscar com devoção aquele que escuta a nossa oração. Salmo 65: ó tu que escuta as orações, a ti virão todos os homens. É desfrutar de uma profunda e sincera comunhão com Cristo, em seu jardim de oração. É justamente lá que as orações mais fervorosas e poderosas ocorrem, nos lugares mais secretos e que nunca foram publicados aos homens. Às vezes nós nos esquecemos daqueles que não podem mais vir à congregação, daqueles que por conta de sua avançada idade não têm mais a mobilidade de se dirigirem à congregação, mas tenham plena certeza de que estes homens e mulheres oram por vocês,
oram, assim como Arão, ajudando Moisés a sustentar o cajado e a não desistir. Nos lugares mais secretos é onde o Senhor derrama secretamente suas bênçãos sobre aqueles que oram fervorosa e poderosamente na dependência do Espírito, intercedendo pela igreja de Deus, orando pelas famílias, orando pela causa do reino. Terceiro e penúltimo lugar, irmãos, nós aprendemos com Cristo que nosso Deus é vivo e verdadeiro. A palavra nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. De modo que nossas orações, elas não serão aceitas por causa do número de palavras que usamos ou do número de orações que disparamos para o céu. O rosário, usado por muitos, por exemplo, para conservar a conta de 5 dezenas de Ave Marias, cada uma antecedida de um Pai Nosso, seguida de um Glória Seja, mostra e ilustra a vã repetição que não nos leva à presença secreta, ao jardim de oração, ao acesso a Deus. Porque só há um mediador, e somente por meio deste mediador, e seguindo as orientações e ensinos deste mediador, nós então teremos acesso à presença santa do Pai. É uma boa ilustração esta. Muitos ainda acreditam que repetindo rezas alcançam o favor do Senhor. Mas também o que dizer da histeria de muitas igrejas evangélicas nos dias de hoje quando oram? Gritam tanto como os profetas de Baal, parecendo que o Senhor está surdo. Gritam, esperneiam, correm, fazem piruetas. Tudo em busca da visibilidade, tudo em busca do reconhecimento dos homens. São mais santos, oram com mais poder. Fujam destes que se apresentam assim, porque o que o Senhor nos mostra é que todos que assim fazem, repetindo várias rezas, repetindo várias orações, acreditando que o Senhor precisa de muitas explicações e não de sincera humildade do devoto, do crente, ou aqueles que gritam histericamente e rodam quando oram. O que o Senhor nos ensinou é que quem age assim revela medo e desconfiança. Porque o que o Senhor nos mostra no versículo 8 é: não sejam semelhantes, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. O crente ora confiado no que a palavra de Deus diz. O crente não vive debaixo ou opresso pelo medo. O crente não desconfia, porém é crédulo, confiante, sua fé está no Senhor. O crente ora, e quando ora, ele se baseia no que a palavra diz. E em sua oração, portanto, ele clama: Deus já sabe do que eu preciso, e por isso eu viverei contente com a sua vontade para mim. Será que você tem orado assim? Será que em secreto você tem buscado a presença de Deus? Será que esta devoção sincera tem marcado a sua vida? Será que por meio da oração você revela sua total confiança e esperança no Senhor? Ou você só recorre à oração quando o medo e a desconfiança tomam conta de você? Quando a sua mente com os problemas agora te atormenta? O Senhor nos chama a entendermos que a oração é um meio maravilhoso de graça e não pode ser utilizado com hipocrisia. Não pode, mas deve ser tomado como a resposta da congregação confiante e que solenemente diz amém, ou seja, assim seja, que
que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós confiamos em Ti, confiamos em Ti. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que aquilo que acabamos de aprender encontre um lugar especial em nosso coração. Que a oração seja muito mais do que um instrumento que utilizamos para buscar o Senhor ou recorrer ao Senhor nas horas de adversidade, mas que seja o exercício santo e espiritual de um povo que vive pela fé, que espera em Deus, que ora em secreto, e que esta resposta pública é fruto daquilo que já faz parte da nossa própria natureza espiritual. Não pode haver um crente que não ora, não pode haver um crente que não busque a comunhão com o Senhor, porque se ele vive sem orar, se ele vive sem a oração, ele nunca pertenceu a Cristo. Pense nisso, busque ao Senhor, clame ao Senhor por misericórdia se tens negligenciado este importante dever e graça. E lembre-se, não é aquilo que queremos, mas é aquilo que Deus tem preparado para nós. Ele sabe do que precisamos, e muitas vezes aquilo que nós achamos necessário, Ele não considera necessário para nós no momento. Lembre-se, antes que você peça alguma coisa, Ele já disse para você sim ou não, mas no tempo certo Ele te responderá. Oremos. Senhor de toda a glória, maravilhoso, infinito em graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande obra de salvação, que nos permite o acesso por meio da oração à Tua presença. Obrigado, Senhor, porque através da oração nós aprendemos a confiar e a esperar no Senhor, porque não é para nós um jogo, não é para nós uma loteria, mas nos dirigimos ao Senhor que conhece todas as nossas necessidades, sabe de tudo o que precisamos, nunca encolhes a mão para nos salvar, nunca tapas os ouvidos para nos ouvir. Nós te louvamos, ó Senhor, porque esta bênção comunicada por Cristo nos traz confiança, fé, certeza de que quando estamos aqui, publicamente orando, sinceramente te buscando, não visando o reconhecimento de homens, mas desejosos de te ouvir falar, recebemos a resposta quando, pela palavra, o Senhor nos esclarece, nos edifica, nos consola e afasta de nós todo medo e desespero, de maneira que podemos voltar para os nossos lares, deitarmos, dormirmos e no outro dia acordarmos, porque sabemos, Senhor, que Tu nos sustentas. Nós te louvamos, ó Senhor, te louvamos pelo privilégio de aprendermos que Tu escutas a nossa oração, e por isso clamamos nesta noite. Inclina, Senhor, o nosso coração à palavra, à devoção sincera, ao santo interesse de priorizar a oração todos os dias, porque se não oramos, ó Senhor, devemos clamar por compaixão e misericórdia, porque se não oramos, Senhor, algo de errado acontece conosco, porque se não oramos, Senhor, até mesmo precisamos questionar se de fato nascemos de novo, porque se não oramos, Senhor,
nós não estamos experimentando das ricas delícias de termos agora a natureza divina, de sermos, ó Senhor, um com Cristo, de experimentarmos a bênção de sermos novas criaturas. Abençoa o teu povo, Senhor, e que a oração faça parte dos nossos lares, que os homens, cabeças de família, sejam os primeiros a convidarem em suas casas a oração, que a resposta ao Senhor Deus desta devoção santa seja a igreja, seja uma igreja forte, edificada na palavra, crescendo em humildade, desejosa por servir ao Senhor e ao próximo. Ó Senhor, abençoa o teu povo e levanta homens e mulheres de oração. Ensina os nossos filhos a importância da oração e que eles vejam em nosso exemplo, Senhor, aquilo que muitas vezes nós temos esquecido e negligenciado. Que seja, ó Senhor Deus, agora um momento de renovação, de uma decisão, de buscarmos ao Senhor e fazermos isso em secreto, sabendo que em secreto nos visitarás e nos recompensarás com bênçãos sem medida. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.